A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 22. Diz assim: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha que verso, aqui Jesus está explicando os 3 ou os 4 tipos de solo que ele menciona na parábola, sendo que os 3 primeiros, a semente que cai nesses solos fica infrutífera. No caso do verso 22, ele está explicando o que cai entre os espinhos. Cuidado com os espinhos dessa vida. E ele vai explicar o que é esses espinhos. Então veja bem, você ouve a palavra, mas vem os espinhos. Quais são os espinhos que nós devemos ter cuidado? Primeiro, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas pode sufocar a palavra de Deus e ela ficar infrutífera em nós. Falemos da sedução das riquezas. E hoje eu quero falar de 2 elementos das riquezas. 2 elementos das riquezas. Primeiro, a sedução das riquezas. As pessoas são seduzidas pela ideia de ficar rico ou de possuir muitas riquezas. A sedução das riquezas leva muitos até a perder a sua própria vida. A sedução das riquezas. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 19. Marcos 4, 19, lemos. Jesus, porém, não lhe permitiu. Marcos 4, 19, lemos assim. Aqui, mas os cuidados desse mundo, ainda falando da semente, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas. Em Mateus, ele usa a sedução das riquezas, mas em Marcos 4, 19, ele fala dos enganos das riquezas. As riquezas trazem engano, e as ambições e outras coisas entram, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, a mesma parábola, nós vamos ter 2 coisas: a sedução das riquezas em Mateus e em Marcos, os enganos da riqueza. Vamos a Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 24, onde lemos assim: E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A confiança nas riquezas. Cuidado com a confiança nas riquezas em vez de confiar em Deus. A nossa confiança sempre deve estar em Deus e nunca nas riquezas, porque senão será difícil, como Jesus não disse impossível, mas disse difícil entrar no reino dos céus. A confiança nas riquezas. Vamos a Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 9. Lucas 16, verso 9, lemos assim: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Aí, as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aqui temos
a injustiça, às vezes das riquezas, ou as riquezas da injustiça, tanto faz, mas acontece que muitas vezes a riqueza, ela para e vai causar injustiça em muitas vidas e pessoas. A sedução das riquezas, os enganos da riqueza, a confiança nas riquezas, a injustiça das riquezas. Vamos a Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4 vai nos mencionar um outro tipo de riqueza, a riqueza de Deus. Vamos encontrar aqui em Romanos 2, 4. Não confunda com as riquezas terrenas que nós mencionamos há pouco. Romanos 2, 4, lemos assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade? Aí, ó, as riquezas da benignidade, da paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Aqui temos o desprezo das riquezas, mas das riquezas de Deus. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 23, lemos assim, Romanos 9, 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, aí nos vasos de misericórdia, que pela glória já dantes preparou. Aqui temos o conhecimento das riquezas e as riquezas da sua misericórdia. Romanos capítulo 11, versículo 33, falando dessa riqueza de Deus, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Temos aqui a profundidade das riquezas, e essa profundidade se encontra no Deus eterno. Ele sim é o Deus de toda a riqueza, e a riqueza verdadeira está em Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 2, lemos: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. A superabundância das riquezas. Vamos falando de riquezas, vamos à carta de Paulo aos Efésios, e ali vamos encontrar algumas riquezas, não de ouro, não de prata, mas sim, olha só, Efésios 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça que nos traz a riqueza, a graça das riquezas está em Deus. Efésios 1, 18 diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A glória das riquezas está na herança de Deus nos santos. Efésios, capítulo 3, verso de número 8. Ainda lemos: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui temos a incompreensibilidade das riquezas. As riquezas de Cristo são incompreensíveis à mente humana, que só procura riqueza na terra e não compreende a incompreensibilidade ou incompreensíveis. O evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo estão nos evangelhos. E voltando às riquezas terrenas, olha a advertência de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos desse mundo, essa serve para os ricos desse mundo, que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá
todas as coisas para delas gozarmos. Existe uma incerteza nas riquezas. Hoje a pessoa rica, amanhã pode estar pobre. Essa é a incerteza das riquezas. Mas a nossa confiança em Deus, essa confiança que devemos pôr, como Paulo diz aqui, esperança em Deus, essa riqueza é certa. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desses 12 elementos da riqueza. Tem a riqueza terrena e a riqueza celestial, aquela que vem de Deus. E toda a riqueza está no Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.240 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.